Imagine comprar um carro que rapidamente se tornaria um dos maiores sucessos da Chevrolet no Brasil. Um carro moderno, confiável, que conquistou mais de 1 milhão de brasileiros. Agora imagine descobrir também que esse veículo, que foi um grande sucesso, também seria o foco de um dos maiores recalls já feitos pela Chevrolet no Brasil. Afinal, o que aconteceu? É o que nós vamos entender a partir de agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Você é muito bem-vindo aqui. Olha, quando o Corsa chegou ao Brasil em 1994, ele representou uma mudança completa para a GM aqui. Seu desenho era moderno e deixou os concorrentes velhos, obsoletos do dia para a noite. Seu acabamento também chamava atenção. Comportamento dinâmico agradava consumidores e imprensa especializada. Não demorou para o modelo se transformar em um fenômeno de vendas. Foram centenas de milhares de unidades vendidas em poucos anos. O sucesso foi tão grande que a família cresceu rapidamente. Vieram o sedã, a Wagon, a picape e até o esportivo Tigra. Mas justamente por existir tantos modelos, qualquer problema de fabricação poderia atingir uma quantidade enorme de veículos. E foi exatamente isso que aconteceu. Em outubro do ano 2000, a GM anunciou um recall envolvendo aproximadamente 1.060.000 unidades do Corsa, produzido entre 1994 e 99, além de aproximadamente 2.600 unidades do Tigra. O problema não estava no cinto de segurança propriamente dito, o defeito envolvia o suporte de fixação do cinto dianteiro, localizado próximo ao trilho do banco. Segundo a própria GM, em determinadas colisões de maior intensidade, essa fixação poderia se romper. Se isso acontecesse, a eficiência do sistema de retenção seria reduzida justamente no momento em que o ocupante mais precisava da proteção do cinto. Por se tratar de um item diretamente ligado à segurança, a substituição deveria ser feita gratuitamente em toda a rede de concessionárias. Naquele momento, era um dos maiores recalls já realizados pela indústria automotiva nacional. Mas a história ficou muito mais complexa quando surgiram relatos de acidentes com essas características de falha de anos antes. Pouco depois do anúncio do recall, um proprietário de um Corsa disse que em um acidente ocorrido no ano de 1997, o sistema de fixação do cinto teria apresentado exatamente essa falha. Ele disse ainda que, após isso, procurou a General Motors para resolver o problema. Na época, porém, a montadora alegou que não havia identificado o defeito relacionado àquele componente. Esse depoimento chamou bastante atenção e levantou uma dúvida: será que esse problema oculto do cinto já era conhecido? Ou aquele caso seria um caso isolado, sem nenhuma ligação com o defeito identificado posteriormente? Segundo a Chevrolet, somente em 1999, após um acidente fatal com uma picape Corsa, o defeito foi identificado. E ali então, a partir desse momento, justificou-se, é claro, a campanha nacional do recall para corrigir esses mais de 1 milhão de carros. Mesmo após o anúncio do recall, a GM continuou sendo criticada. Especialistas apontaram que houve um prazo de aproximadamente 18 meses entre a identificação do problema por parte da Chevrolet e a convocação, o início da convocação dos proprietários, chamando ali eles para levarem os carros até a rede de concessionárias para fazer a correção. Órgãos de defesa do consumidor também cobraram explicações. A discussão principal era simples: em situações que envolvem segurança, quanto tempo a montadora pode levar entre identificar um problema e começar a providenciar a correção, o recall, né? A GM explicou que precisava realizar estudos, testes e análises para compreender exatamente a origem do problema e definir quais veículos seriam afetados. Já entidades de defesa do consumidor defendiam que qualquer atraso poderia expor motoristas e passageiros a riscos desnecessários. A repercussão foi tão grande que o caso chegou ao governo federal. Em 2001, o Ministério da Justiça aplicou uma multa à GM por entender que houve demora na comunicação do defeito aos consumidores. A montadora contestou essa interpretação e manteve sua posição de que agiu somente após reunir
todas as evidências técnicas necessárias para justificar a campanha. Independentemente do desfecho administrativo, jurídico desse caso, sem dúvida foi um exemplo que marcou profundamente a história dos recalls no Brasil. Existe um detalhe curioso e que é um problema, inclusive, até hoje, Apesar de toda a divulgação na imprensa, não tinha internet, tinha internet, mas não era como é hoje, Então a divulgação de um recall era feita chamando os proprietários em revista, jornal, televisão e rádio. E milhares de proprietários demoraram para levar os seus carros até alguma concessionária. Isso acontece até hoje, muitos proprietários deixam de levar os veículos para as correções, que são gratuitas, por diversos motivos, ou eles não sabem, ou o carro já foi vendido e está com outro proprietário. E pior ainda, aqueles que acreditam que não deu defeito até agora, não vai dar mais. Olha só que absurdo. Passados mais de 25 anos desse caso, o episódio ainda é lembrado. Além de marcar a história da GM aqui no nosso país, ajudou a aumentar a conscientização de todo mundo em relação aos sistemas de segurança dos veículos. E além disso, hoje também as campanhas de recall são muito mais eficientes porque contam com o auxílio de mídias digitais e uma comunicação mais rápida. No caso do Corsa, muitos proprietários sequer ficaram sabendo que o carro precisava ser levado a uma concessionária e que tinha esse risco. Vejam como a evolução dos processos de segurança também passam pela forma de como é feita a comunicação com os consumidores. Até o início da campanha do recall no ano 2000 eram conhecidos 25 casos de acidente onde o fecho do cinto havia se soltado, sendo 2 deles fatais. A conclusão da montadora foi que a regulagem da suspensão para as esburacadas ruas brasileiras faziam todo o conjunto transmitir mais força aos componentes do banco e todo o interior do veículo, e isso seria uma das causas do desgaste na placa do cinto. O Corsa continua sendo um dos maiores sucessos da GM no Brasil até hoje. Sucesso incontestável, inclusive, Mas sua história também inclui capítulos que ajudam a entender como a segurança veicular evoluiu ao longo das últimas décadas. E você? Conhecia essa história que aconteceu há 26 anos atrás, hein? É isso aí. Aliás, você sabe qual foi o primeiro carro brasileiro a sofrer um recall? Foi o Ford Corcel, lá nos anos 70 ainda. Mas esse é assunto para outro vídeo. É isso aí, meus amigos, esse é o Gol S 1983, o objeto alvo da nossa ação, mais uma ação do canal PL para você. Acesse o link que está na descrição do vídeo e você vai ter a chance de levar para casa esse belo automóvel clássico dos anos 80, Gol S 1983, um clássico Gol, ainda refrigerado a ar, é isso aí, na clássica tonalidade cinza Carrara. Não perca mais tempo, são apenas 1000 cotas, são poucas chances e a maioria já está vendida. Acesse o QR Code e participe conosco. É isso aí, meus amigos, mais um clássico da garagem do PL para a sua garagem. Até o próximo vídeo aqui no canal PL. Até mais. Tchau, pessoal. Literatura automotiva e nostalgia. Canal PL é Top 20 Brasil.